Olá, pessoal! A nossa população está envelhecendo a passos bem largos e cada dia que passa, o cuidador de idosos está se tornando uma peça fundamental no elo de cuidado dessas pessoas, para que elas tenham mais independência e autonomia no seu autocuidado. Vem comigo, que eu sou Sandro Calef, enfermeiro gerontologista, e hoje nós vamos falar sobre a importância do cuidador e o que fazer para ser um bom cuidador de pessoas idosas. Solta a vinheta! Pois é, pessoal, se a gente acha que um idoso bem cuidado é aquele que está alimentado na hora certa, de banho tomado e tomando o remédio na hora certa, estamos muito errado nesse sentido. Pois é, pessoal, o idoso bem cuidado é aquele que vai além das medidas de banho, higiene, medicamento e alimentação. E o cuidador de idosos é um elemento fundamental nesse processo de estímulo da independência, que é do idoso conseguir fazer por ele mesmo, e na autonomia, ou seja, para ele tomar decisões e escolhas que podem ser para onde ele quer ir ou até escolher a própria roupa que ele vai vestir naquele dia de cuidado. Mas antes disso, vamos explicar um pouquinho a diferença entre cuidadores, né? A gente tem os cuidadores formais e os cuidadores informais. Mas quem são essas pessoas? Bom, o cuidador informal é o que a gente mais encontra nos cuidados diretos à pessoa idosa. Esse cuidador informal é aquela pessoa que não tem um preparo técnico, não fez o curso de cuidadores, que ela cuida de maneira empírica, ou seja, ela cuida da maneira que ela acha que deve ser cuidado, ou da forma correta, ou de acordo com o conhecimento que ela adquiriu ao longo da vida. Geralmente, esses cuidadores informais são pessoas da própria família daquela pessoa idosa. Filho, a filha, um sobrinho, uma neta, um vizinho, um amigo, alguém que não tem o preparo técnico para ser cuidador. E muitas vezes acaba se tropeçando na história de cuidado e, sem maldade, acaba cuidando do idoso de uma maneira muito infantilizada. Porque, infelizmente, a gente encontra, né, e a gente percebe o idoso sendo cuidado como uma criança. Isso é infantilização do cuidado e não é muito bacana nem para a saúde física e nem para a saúde mental dessa pessoa idosa. Mas e o cuidador formal? Quem é esse cuidador formal? Cuidador formal, ele é uma pessoa contratada pela família ou contratada por uma instituição de longa permanência para idosos, né, os lares de idosos, que passaram por um preparo técnico, né, para se tornarem cuidadores profissionais. Ou seja, é uma profissão, tá? O cuidado, ele é antigo, mais antigo do que a nossa sociedade moderna, né? Desde da época pré-histórica, o cuidado já existe, né? Afinal de contas, um cuidava do outro para poder manter a população viva, né? Então existem vários cuidadores. Cuidadores de crianças, cuidadores de pessoas com necessidades e dependências, cuidadores de idosos, mas esses cuidadores formais, eles passam por um curso preparatório profissionalizante para se tornarem especialistas em cuidado, tá? Que passam por um curso que tem aí uma variação de alguns meses até um ano, né, de no mínimo 3 meses até um ano, para se prepararem a ser cuidadores. Mas esse vídeo, né, foi motivado inclusive por uma seguidora do canal que sugeriu que a gente abordasse esse tema, né, a Ellen Dares, né, trouxe: Sandro, fala um pouquinho sobre a importância do cuidador, quem é o cuidador, como é que ele deve agir, como é que ele precisa estar atento no cuidado de uma pessoa idosa. Então a gente já sabe quem é o cuidador formal e o cuidador informal. Eu acho que só por essa informação que vocês já estão recebendo para saber quem é quem, já merece aquele like seu,
aquela compartilhada com a família, com os amigos e com as pessoas próximas, aquela inscriçãozinha legal que você pode fazer, não custa nada, é de graça e ajuda muito o canal a crescer. E o YouTube vai entender, poxa, essa informação aqui é legal, porque tem muita gente curtindo, muita gente comentando, e vai indicar para novas pessoas assistirem e com isso ajudar muita gente. Bom, vamos entender um pouquinho sobre o perfil desse cuidador de pessoas idosas. O cuidador, ele não vai estar ali presente somente para as atividades de cuidado básico, as atividades de vida diária. Quem são essas atividades de vida diária? A gente já até falou em outros vídeos anteriormente. É o se alimentar, o levantar da cadeira e sentar, o deitar e levantar da cama, o ir ao banheiro, de conseguir segurar xixi e cocô. Né? Essas são as atividades básicas de vida diária, que muitas vezes a gente acaba parando nelas, ajudando o idoso a ir ao banheiro, dando a comida na boca dele, dando banho, mas muitas vezes a gente esquece de perceber que talvez aquela pessoa idosa que a gente esteja cuidando consiga fazer isso com uma certa independência. Né? Será que eu realmente preciso dar a comida na boca? Será que ele não tem condições de segurar o prato, sentar à mesa, comer sozinho e a gente facilitar muitas vezes? Cortando a carne, deixando os alimentos picados num tamanho menor, para que ele faça sozinho, porque isso é importante para a motivação dele e ele se sentir valorizado. Né? Então, o cuidador ele não está só nas atividades básicas de vida diária, ele também está nas atividades instrumentais de vida diária dessa pessoa idosa, estimulando ele de várias formas. Então, o estímulo social, de estar levando ele à rua, para ele estar passeando na praça, indo com ele ao supermercado para comprar um ingrediente para fazer um bolo, para fazer um pão, que traz uma memória afetiva muito grande e com isso, além de estimular o convívio social, também estimula o cognitivo, né? Há uma interação muito grande entre cuidador e quem é cuidado com o meio ambiente, então isso é muito importante que o cuidador faça. Então, esse é um perfil bom de cuidador. Não é aquele que se limita somente a dar o banho, a dar o remédio, a dar a comida na hora certa. É aquele que estimule o idoso. Ah, hoje tá frio, não quero sair, mas vamos assistir um filme, uma série, e durante o filme, a série, vamos conversar sobre os personagens, o que tá achando do filme. Isso é uma maneira de estimular o cognitivo. Então, em várias atividades do dia a dia, o cuidador ele pode interagir de forma muito positiva com o idoso que ele está cuidando, fugindo só da ideia de dar banho, dar comida e dar remédio nas horas certas. Ele precisa gerar estímulo a essa pessoa idosa para manter a sua reserva reminiscente cognitiva e física também ativa. Porque a gente sabe, né, pessoal? Carro parado na garagem, o óleo envelhece e as coisas enferrujam. Com o corpo da gente também vai acontecer isso. Se a gente não tem movimento social, se a gente não tem movimento de cabeça e se a gente não tem movimento de corpo, acontece a atrofia, né? A gente vai ter mais dificuldade para andar, mais dificuldade para levantar, para interagir com pessoas, com memória. Então, o cuidador, ele estimula o tempo inteiro. Então, eu até sempre oriento aos cuidadores dos idosos que eu faço gerenciamento de saúde, que façam inclusive naquele dia, né, depois daquelas atividades rotineiras da manhã que são feitas com o idoso, que planeje o dia, que programe o que vai fazer, né? Então, se de manhã, o que nós vamos fazer de manhã? Sentar muitas vezes com o idoso, se ele tiver condições cognitivas, ou sentar com a família, olha, o que a gente pode fazer hoje de bacana com ele. Ah, hoje nós vamos cuidar, depois que tomar café, tomar os medicamentos, nós vamos mexer nas plantas, vamos cuidar da horta, né? Aí vamos parar um pouquinho para almoçar, depois do almoço a gente vai tirar um cochilo, depois do cochilo nós vamos assistir um filme, discutir, bater um papo sobre o filme, no finalzinho da tarde vamos dar uma passeada na praça, que seja de cadeira de roda, que seja andando com a bengala, que tem um vídeo super bacana
falando sobre o uso correto de bengala aqui no canal, alguns vídeos atrás, que ensina bacana como utilizar essa bengala. Então, fazer com que o idoso saia daquele ambiente restrito da casa dele, né? Do quintal, da sala, da cozinha e do banheiro. Então, o cuidador, ele tem essa missão muito importante. Então, eu sempre falo, monte um diário de bordo, juntamente com o idoso, tá? Ou com a família dele, sobre o que vai ser feito naquele dia. Então, isso é importante que todo cuidador faça também, seja ele formal ou informal. Tá? Então, a gente ter um guia do que vai ser feito. E lembrando que incluir o idoso na programação desse dia dele, porque afinal de contas está sendo feito para ele, né? Então, ele precisa opinar. A gente não tem que impor nada. Lembram do vídeo que eu falei anteriormente? A gente tem que fazer a proposta. E ele precisa decidir junto sobre essa proposta do que vai ser feito no dia dele, né? Então, a responsabilidade do cuidador envolve justamente isso, gerenciar o cuidado naquele dia ou naquela semana que ele vai estar trabalhando, seja ele filho, irmão, primo, vizinho, cuidador profissional que foi contratado pela família para cuidar desse idoso. E é importante também que haja uma interação e uma afetividade entre quem está sendo cuidado, que é a pessoa idosa, e quem está cuidando, que é o cuidador. Eles precisam se gostar, precisa haver uma empatia na relação dos dois para poder dar certo, né? Porque senão vai dar falha aí no processo. Então, esse cuidador, ele tem uma responsabilidade muito grande, não só de fazer as atividades básicas de vida diária, mas de estimular esse idoso. Existem jogos que podem ser feitos em dupla, existem cadernos de atividade de estímulo mental, né, com pinturas, com escritas, com interpretação de imagens, jogo de memória, jogo de xadrez, várias atividades que podem ser feitas com o cuidador para estimular essa participação do idoso no cuidado dele, tá? E eu sempre costumo falar, o que você puder deixar para o idoso fazer, você deixa. Então é muito mais interessante a gente fazer com o idoso do que fazer para o idoso, porque isso acaba desagregando o sentimento de pertencimento dele naquele ambiente. Ele vai chegar um momento que ele vai se desinteressar, vai entrar num ciclo aí de tristeza, de depressão, que vai ser ocasionado por causa do sentimento de inutilidade. Então isso a gente não quer que aconteça com esses idosos. Então são cuidados bem especiais que a gente tem que ter, né? Voltando à técnica do administrar o medicamento, se vai administrar o medicamento para pressão, ver como é que está a pressão antes, se pode deixar um pouquinho mais para tarde, um pouquinho para mais tarde porque a pressão está um pouquinho mais baixa hoje. A gente ter o cuidado com a casa que a pessoa idosa mora, então isso daí também é uma participação importante do cuidador na hora de observar o ambiente, proteger quinas que estejam evidentes, que possam estar fazendo com que o idoso bata um braço, uma perna e gere uma ferida, um hematoma, algo do tipo que vá machucá-lo. Está atento aos tapetes que estão presentes dentro da casa, principalmente naqueles ambientes onde o idoso circula, como a beirada da cama, o corredor da sala, a sala de jantar, cozinha, os ambientes onde ele frequenta. Então isso é importante, manter essa segurança no ambiente. Isso inclui também o banheiro, tendo barras, tendo uma cadeira para esse idoso se sentar, mas cuidado com a cadeira. Evitem aquelas cadeiras de plástico tipo de bar, que não tem suporte, não tem reforço, porque a depender da forma que o idoso senta, essa cadeira pode abrir a perna e pode causar a queda do idoso e ele se machucar. Então a gente tem que pensar nessas medidas de segurança do ambiente onde o idoso está, para evitar que ele tenha algum tipo de problema. Isso também é atribuição do cuidador, né? Então, principalmente se o cuidador for profissional, ele passa por disciplinas, por matérias
que falam sobre a segurança da casa do idoso, sobre a iluminação adequada que precisa ter, principalmente nos locais onde esse idoso circula com mais frequência, barras de apoio no corredor, saber onde estão todos os telefones importantes de emergência, os telefones da família, né, de pessoas que possam dar suporte caso aconteça algum incidente em casa. Então, o cuidador ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, vocês estão vendo que não é só dar remédio, banho e comida na hora certa. O cuidador ele tem uma responsabilidade muito grande e ele também não pode se negligenciar. Por quê? O idoso que se negligencia a sua saúde mental, a sua saúde física, o seu desgaste, ele também adoece de uma doença chamada de síndrome de Zarit, né, que é bem parecida com a síndrome de burnout, que é aquele cansaço exaustivo relacionado ao trabalho. A síndrome de Zarit é aquela que acontece pelo excesso de demandas que o cuidado da pessoa idosa pode estar proporcionando àquela pessoa. O excesso de responsabilidade, a carga física, o fator emocional. Recentemente eu fiz uma pesquisa utilizando a escala de Zarit para identificar o estresse no papel do cuidador. Então é bastante comum os cuidadores falarem que amam aquele idoso, que querem o melhor, mas que estão deixando de lado as suas vidas para poder viver em prol do cuidado. Então deixam de ir ao salão, deixam de se cuidarem, deixam de ir aos profissionais de saúde, deixam de ter momentos de lazer e abandonam muitas vezes até a conjugalidade, né, o casamento. Então isso não pode acontecer também na vida do cuidador, ele precisa saber dosar. E eu costumo falar sempre, o cuidado com a pessoa idosa, ele é partilhado e compartilhado. As pessoas precisam dividir as tarefas que vão permitir com que mais pessoas participem e a responsabilidade física, emocional e social do cuidado vai ser dividida entre mais gente, entre mais pessoas, e o cuidado vai se tornar mais leve. Então, pessoal, organizar todo esse processo de cuidado como cuidador, seja você familiar, né, seja você cuidador profissional de pessoa idosa, precisa ser bem organizado, precisa ser bem trilhado. Então a dica que eu dou, diário de bordo, tá? Anotem as atividades que precisam ser desenvolvidas naquele dia, em acordo com a pessoa idosa e com a família, para inteirar todo mundo. Tenha um registro desse plano e deixe ele sempre guardado em algum lugar. Eu recomendo pegar aquelas pastinhas de plástico, né, que tem aquelas folhas de plástico, e escrever e colocar ali dentro as atividades que foram feitas, ou ter um caderno de cuidados. Até o idoso pode participar na criação desse caderno, comprar um caderno, encapar, enfeitar, colocar nome, né, para estimular cognitivamente esse idoso, gerar elo de afetividade entre vocês, e ali vocês anotam, né, o dia da semana, o dia, semana, mês, ano, a programação que foi feita, o que conseguiu ser feito, o que não conseguiu, por que não conseguiu fazer. Ali dentro você pode ter um diário de bordo sobre coisas que aconteceram com aquele idoso. Hoje ele ficou super feliz o dia inteiro, hoje ela quis passear na rua, ou senão hoje sentiu dor de cabeça, hoje depois que comeu tal coisa vomitou. É um diário de bordo que vocês vão saber entender a relação com essa pessoa idosa, né? Então é importante a gente saber lidar com essas situações, até mesmo para evitar tristezas, né? Tristeza em quem cuida e tristeza em quem está cuidado, porque imagina, você de uma hora para outra separado do seu autocuidado e coloca alguém para cuidar de você. Então a gente às vezes tem esse sentimento de impotência e de tristeza, mas quando a gente permite, né, que o idoso participe do seu processo de autocuidado, ele vai se sentir muito valorizado. Quando a gente ouve os interesses dele, o que ele deseja, qual o resultado que ele quer encontrar, valoriza muito o idoso. Então, ser cuidador é uma missão de vida, tá? Costumo falar que não se faz por amor, nós fazemos com amor, né? E isso gera dignidade ao nosso trabalho. E o cuidador tem
todo o meu respeito. Eu sempre costumo ter uma relação muito próxima com o cuidador dos idosos que eu acompanho e faço gestão de saúde, porque são fontes de informação e estão bem próximos, né, na linha central de cuidado. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a importância do cuidador, quem é o cuidador, o que ele faz. Já deixa o seu like, que eu tenho certeza que você gostou desse vídeo. Se faz sentido para você, compartilha com pessoas que podem estar precisando ouvir esse vídeo. Deixe seu comentário e sugestão, como fez a Ellen Dares, sugerindo falar sobre esse tema, que a gente vai analisar, vai fazer uma proposta e trazer aqui no canal Envelhecitude para vocês. Um beijo no coração e um excelente envelhecimento pra gente!